Menina do céu. Eita, mulher fofoca. Fofoca. Com esse tom, só podia. E a Adelaide O que aconteceu? engravidou de novo. Depois de 10 anos, o filho dela mais novo tem 10 anos. Engravidou de novo. Meu Deus, mas ela já tem tudo aquilo de filho. Pois não é? Não é maluca? Não, ela é maluca. Maluca. Diz que vai chamar Paulo. Ela tem certeza que é menino. Que loucura, né? Uhum. Meu Deus, é maluca de tudo. Pois a gente foi descobrir a história de Paulo Betti. A gente sempre pensa, caraca, essa vida dessa pessoa dava um livro. E a vida do Paulo Betti realmente dá um livro. Literalmente dá um livro, porque ele Tanto acabou deu que escrevendo. E é uma história de vida absurdamente bonita e inusitada. E o mais legal é que quando a gente foi assistir a autobiografia de Paulo Betti, Autobiografia autorrisada. e é esse título. Olha só que interessante. Quando a gente fala de... Quando começa assim, baseado em fatos reais, você fala, ih, eu vou chorar. Ou quando fala, é autobiográfico, ih, vai ser triste. Mas não, Paulo conseguiu fazer uma biografia super divertida, muito divertida. E é interessante porque ele foi um gênio, porque ele fez de uma história que é sofrida, é difícil. Ele fez uma comédia e uma forma levíssima de levar. Então a gente é deparado com cenas muito fortes, muito tristes, mas vem ali com uma risada, vem ali com uma leveza. Ele nos conta a história dele de uma forma muito magnânima. Paulo tá com essa peça há 10 anos já, em temporada aí por todo o Brasil. E é uma peça que vale a pena ser vista. É uma peça que você pode levar todo mundo, todas as idades, porque todo mundo vai gostar, porque não tem como não gostar dessa história. E então, foi uma história que a gente gostou tanto, tanto, tanto de assistir, de estar, de presenciar, que a gente saiu do teatro mandando mensagem para todo mundo, porque da vez que a gente assistiu, ele só ia ficar mais um dia nesse local, que é perto da minha casa. E a gente saiu mandando, olha, gente, então mandou no grupo do condomínio, no grupo da academia, no grupo dos amigos. A gente saiu mandando, vem assistir, é de graça, vem assistir, é imperdível, uma baita de uma peça. A gente não queria só esperar fazer o vídeo para anunciar essa peça. A gente queria que a pessoa enchesse o teatro, porque é uma peça que merece ser vista. Sim. O interessante dessa história é que quando a gente pensa em história do Paulo Betti, a gente imagina, vai contar a história dele adulto. A gente normalmente vê as histórias, as autobiografias da versão adulta, né? E do sucesso. A partir de quando eu fiz sucesso, foi assim, assado. E não é isso que acontece nessa peça, pelo contrário. Ela basicamente termina no sucesso dele, né? Ela termina onde a gente já começou a acompanhar por revista, por rede social e tal. Então a gente vê tudo que a gente não tinha conhecimento prévio. A gente vê exatamente quando ele nasceu, a gente vê os ancestrais dele, o pessoal que veio da Itália, e ele vai contando como ele foi chegando à cidade grande. E é tão legal essa história acompanhando, porque a gente também acompanha o contexto histórico da época, né? Porque a gente vê, eles falam sobre, tá acabando a escravidão, tá chegando os italianos, porque no Brasil eles queriam clarear as pessoas, então eles começaram a trazer os italianos, os portugueses, tudo para cá, né? Os portugueses já tinham bastante na época, mas trouxeram mais italiano para embranquecer o Brasil, e é nesse caminho que começa a história dele. A gente fica sabendo ali que os avós deles são italianos, que vieram no navio, inclusive vieram no mesmo navio, muito jovem. E ele até fala, eles estavam destinados a serem um casal, porque eles vieram, na verdade, criança pra cá. E só na fase adulta que eles casaram, tiveram filhos e tudo mais. Mas os dois vieram da Itália num navio, na verdade, no mesmo navio, que é, já por si só, uma história digna de ser contada mesmo. E o legal é que ele fala também que vinha a promessa, né? Como que convencer os italianos a vir para o Brasil? Que falavam que, nossa, você vai vir para o Brasil, você vai enriquecer. Lá é a terra do ouro, é onde tudo acontece, ali é a terra prometida. Então vieram com muitos sonhos. E aí ele fala, obviamente meu avô não enriqueceu. E ele vai contando todas as dificuldades que ele passou, mas ele nem um pouco triste. É impressionante como ele conseguiu transformar essa questão
tensa, essa questão difícil que ele passou, que a família dele passou, de uma forma extremamente divertida. Uma coisa que é tensíssima é justamente o nascimento dele. Ele falou que a mãe dele ficou em trabalho de parto 3 dias. Ai, Imagina, 3 dias com dores, 3 dias ele falando que as irmãs rezando para que ele nascesse. E no final das contas, o irmão dele mais velho foi até a cidade buscar um médico. Porque depois de 3 dias era muito perigoso que alguma coisa... Já tava, né? Que alguma coisa muito ruim acontecesse. E o médico veio e viu que ele estava enrolado no próprio cordão umbilical. Mas ele nasceu. Nasceu depois de dar muita dor para a mãe dele, ele nasceu o Paulo Betti saudável. O legal também é que ele estava contando que essa peça ela vai se renovando. Então a peça é feita há 10 anos, mas ele sempre vai trazendo elementos novos porque são descobertas da vida dele. Alguma pessoa chega e fala assim, mas aconteceu isso da sua vida, viu? Ela conhece os pais, algum parente conhece, algum amigo, e conta, e ele vai inserindo na peça. Então essa peça ela é muito viva. Além da história ser contada de uma forma teatral, linda e divertida, tem os elementos que nos colocam também ali dentro, como o cenário. É lindíssimo o cenário. O cenário nos remete justamente à casa em que o Paulo Betti morou. E o Toninho decidiu nos levar para Sorocaba, para uma casinha ao lado da dele, na Vila Leão, que naquela época era uma espécie de quilombo, com 4 ruas de terra assim, fazendo um jogo da velha numa baixada. E ali, naquela casinha que ficava num buraco, dentro de uma baixada, a gente sempre tinha que olhar para cima, quando alguém batia palma, chamando do portão. Tem cebolinha, dona Adelaide? Tem. E o tempo todo ele nos traz projeções, com fotos, às vezes com vídeos, mostrando pra gente elementos que remetem ou elementos mesmo de sua história. Então tem foto dos irmãos, das irmãs, da casa onde ele morava, foto dele criança, muito criancinha, e aí ele vai narrando e a gente não só acompanha as memórias dele, como a gente tem o prazer de visualizar as memórias dele. Aí um momento super interessante da peça que a gente fica impressionada é saber que ele desce do palco para cumprimentar todo mundo. Você acredita? Dá pra acreditar um ator descendo para cumprimentar o público assim no meio da peça? Pois é, acontece. Aí ele vai ficar, obrigada por ter vindo, obrigada por ter... Ai, muito fofo, gente. Eu achei de uma gentileza, de um carinho com o público, coisa mais linda. Fora que ele tira uma das pessoas para dançar com ele ali no meio do público mesmo. Então ele dança com uma das pessoas, que eu achei a coisa mais fofa do mundo dele ter feito. Eu acho que todo mundo tem um pouco de música em si, né? Tem uma música que remete a um momento, tem uma música que remete a uma pessoa, tem música que remete a um grupo de amigos, enfim, todo mundo tem isso. E nessa peça ele mostra isso também. Então ele lembra como a música estava tocando em determinado momento, ele cantarola, ele faz o público cantar junto, ele mostra quem estava fazendo sucesso em determinado ano, e aí lembra de alguma música e todo mundo canta junto. É impressionante que a música, ela está em nós, ela é importante pra gente, e ela também é importante para essa peça. Ela traz a memória e coloca a pessoa naquela linha do tempo, exata onde tudo aconteceu. Ele vai contando a história e ele não está propriamente dito interpretando os personagens. Ele vai contando, só que a forma como ele conta, ele é um contador de história tão perfeito, tão maravilhoso, que você consegue imaginar, sim, a avó dele. Você consegue imaginar como que era o avô dele, como que era a mãe dele, o pai dele, com todas as dificuldades ali que ele passava, como que era tudo aquilo. Então ele traz toda a dramatização que a gente consegue realmente visualizar tudo aquilo. Um elemento muito bonito da peça também é a identificação. A gente percebe que coisas que ele passou, não necessariamente a gente passou exatamente igual, mas nos leva aquilo, a perceber que uma colega passou, uma amiga passou. Uma coisa que eu achei bárbaro foi quando ele falou que mamou por 7 anos. Nossa! E a gente tem uma amiga que mamou por 7 anos, né? Se não fosse, eu ia falar, ai, meu Deus do céu, Paulo, você já tá mentindo demais. Porque já falou que demorou 3 dias pra nascer. Aí daqui a pouco ficou 7 anos mamando. Ai, você tá mentindo muito. Aí depois, tá bom, é possível. Isso é totalmente possível. E ele falava que ele já
grandinho, tirava o peito da mãe pra fora, mamava e guardava e depois ia fazer as coisinhas dele. Mas, gente... Sim, a gente tem uma amiga que passou por isso, gente. Por isso que a gente fica... Tá bom, tá tudo bem. A peça ela é escrita realmente pelo Paulo Betti e a direção é do Paulo Betti com o Rafael Ponzi. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @albergue72. E o Albergue 72 é o canal que entra em furada Pra você não ter que entrar.